Olá, amados, ovelhas do Senhor Jesus, muito bem-vindas a esse canal de bênçãos mais uma vez. Estamos aqui para mais um capítulo da série O Início de Tudo. Mas antes disso, eu preciso pedir, esses 80% de pessoas que visualizam os vídeos e ainda não se inscreveram, que você o faça agora. Além de se inscrever, tem um sininho ali do lado, você aciona ele, para que cada vez que colocarmos o vídeo 6 da manhã aqui no canal, você receba uma mensagem dizendo, olha, tem mais um vídeo, mais um capítulo da série O Início de Tudo. Vamos à leitura, lembrando que no final, uma oração toda especial por você. Capítulo 34 do livro de Gênesis. Hoje vamos falar sobre um estupro na Bíblia. É verdade. Um relato onde desde o passado percebemos que essa prática ela já existia, infelizmente. Diná e os siquemitas. Ora, Diná, filha de Lia, filha de Jacó, saiu para ver as filhas da terra. Viu Siquém, filho do Eveu, Amor, que era príncipe daquela terra. Tomando-a, a possuiu e assim a humilhou. Sua alma se apegou a Diná, filha de Jacó, e amou a jovem, e falou-lhe ao coração. Então disse Siquém a Amor, seu pai, consegue-me esta jovem para a esposa? Quando soube Jacó que Diná, sua filha, fora violada por Siquém, estavam os seus filhos no campo, com o gado. Calou-se, pois, até que voltassem. Saiu Amor, pai de Siquém, para falar com Jacó. Vindo os filhos de Jacó do campo e ouvindo o que acontecera, indignaram-se muito. Se iraram, pois Siquém praticara um desatino em Israel, violentando a filha de Jacó, o que não se deve ou não se devia fazer. Disse-lhes Amor, a alma de meu filho Siquém está apaixonada fortemente pela vossa filha. Peço-vos que lhe a deis por esposa. Aparentai-vos conosco, dai-nos as vossas filhas e tomai as nossas. Habitareis conosco e a terra estará ao vosso dispor. Habitai e negociai nela, e nela tende possessões. O próprio Siquém disse ao pai e aos irmãos de Diná, ache eu mercê diante de vós, e vos darei o que determinardes. Majorai de muito o dote de casamento e as dádivas, e darei o que me pedirdes. Dai-me, porém, a jovem por esposa. Então os filhos de Jacó, por causa de lhes haver Siquém violado a irmã, Diná, responderam com dolo a Siquém e ao pai de Amor. Ao seu pai Amor, né? E lhe disseram, não podemos fazer isso. Dar nossa irmã a um homem incircunciso, porque isso nos seria ignomínia. Sob uma única condição permitiremos, que vos torneis como nós, circuncidando-se todo macho entre vós. Então vos daremos nossas filhas, tomaremos para nós as vossas, habitaremos convosco e seremos só um povo. Se porém não ouvirdes e não circuncidardes, tomaremos a nossa filha e nos retiraremos embora. Tais palavras agradaram a Amor e também a Siquém, o seu filho. Não tardou o jovem em fazer isso, porque amava a filha de Jacó, e era o mais honrado de toda a casa de seu pai. Vieram, pois, Amor e Siquém, o seu filho, à porta da cidade, e falaram aos homens da cidade. Esses homens são pacíficos para conosco, portanto, habitem na terra e negociem nela. A terra é bastante espaçosa para contê-los. Recebamos por mulheres as suas filhas e demo-lhes também as nossas. Somente, porém, consentirão os homens em habitar conosco, tornando-nos um só povo, se todo macho entre nós se circuncidar, como eles são circuncidados. O seu gado, as suas possessões e todos os seus animais não serão nossos. Consintamos, pois, com eles e habitarão conosco. Então deram ouvidos a Amor e a Siquém, seu filho, e todos que saíam da porta da cidade, todo homem foi circuncidado. Todos que saíam pela porta da cidade. Ao terceiro dia, quando os homens sentiam mais forte a dor,
2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, tomaram cada um a sua espada, entraram inesperadamente na cidade e mataram todos os homens. Passaram também ao fio de espada Amor e a seu filho Siquém. Tomaram a Diná da casa de Siquém e saíram. Sobrevieram os filhos de Jacó, os mortos, e saquearam a cidade, porque sua irmã fora violada. Levaram deles os rebanhos, os bois, os jumentos e os que haviam na cidade e no campo. Todos os seus bens e todos os seus meninos, mulheres, levaram cativos e pilharam tudo o que havia nas casas. Então disse Jacó a Simeão e a Levi: vós me afligistes e me fizeste odioso entre os moradores dessa terra, entre os cananeus e os ferezeus. Sendo nós pouca gente, reunir-se-ão contra mim, e serei destruído, eu e minha casa. Responderam: abusaria ele de nossa irmã como se fosse prostituta? Amados, uma passagem que faz a gente pensar, meditar e refletir. Um ato de violência sexual sempre foi inaceitável. Diná, filha de Lia com Jacó, foi abusada por Siquém, estuprada por Siquém, humilhada. E depois ele quis fazer uma aliança. Até aceitou a imposição de Jacó. Jacó disse: vamos aceitar que a minha filha case com os teus filhos e as filhas de vós casem com os meus, desde que vocês circuncidem também. Façam aquele ato que Deus orientou que Abraão, então, desde Abraão fosse feito, que era no crepúsculo do homem, um corte, se tirava ali um pedaço, que era uma forma de marca do povo de Deus. Quem circuncidava, aos 8 dias de vida, o menino passava por esse processo, ou então depois, quando o homem, se ainda não havia sido e tomava conhecimento de tal ato. Esses homens aceitaram tudo isso, quiseram pertencer, então, ao povo de Jacó, formando um só povo, mas à noite o castigo veio. Os 2 filhos descendentes de Jacó, Simeão e Levi, à noite pegaram as suas espadas e fizeram vingança com as próprias mãos. Fizeram justiça, com as próprias mãos, se vingando e matando todos os homens, inclusive o estuprador. E nós vemos, nos dias de hoje não é diferente. O ódio, por causa de uma ação, uma atitude como essa, toma conta de uma família. Quantas famílias que sofrem, quantas moças que têm complexos de inferioridade, traumas desde a infância, porque foram abusadas, que foram, humilhadas por tios, padrastos, pais, se é que pode chamar de pai numa situação como essa. Crianças inocentes, bebês, adolescentes, que até os dias de hoje nós vemos essa prática de abuso sexual, violência doméstica. Eu quero abrir um parênteses aqui. Se alguém que me vê, que me assiste, já sofreu um abuso, conhece alguém que sofreu, que passou por isso e não conseguiu se curar, ser curado até hoje, que você possa entender que o Espírito Santo, e somente Ele, é que pode transformar uma pessoa que sofreu um trauma como esse, seja homem ou mulher. A gente tem muitos casos de homossexualismo nos dias de hoje, que as vítimas relatam: eu parti para o homossexualismo porque fui abusado quando criança. E a sociedade muitas vezes, nós muitas vezes, cristãos, acabamos julgando e condenando a pessoa por causa da sua opção sexual. E não avaliamos muitas vezes o motivo que levou ele a essa prática, a essa escolha, a essa decisão. Muitos abusados, muitos, sofreram violência desde a infância. Eu quero orar hoje. Nós limos aqui uma passagem de um estupro na Bíblia. O castigo foi a morte. Todos morreram a fio de espada. Claro que hoje tem outras formas de se resolver isso. Uma denúncia que tem que ser feita. Se você sofre, se você sofreu, se você conhece alguém que abusa, se você conhece alguém que foi abusado, tem que ser feita uma denúncia. Se você sabe de alguém que está sofrendo, se você sabe de alguém que precisa de ajuda, para ligar, tem psicólogos que podem atender de forma gratuita, enfim. E nós estamos aqui para fazer o lado espiritual, que é orar. Então eu quero convidar a todos para fazermos uma oração agora e pedirmos a Deus por essas vidas, tanto pela vítima
quanto pelo abusador também. Pai, oramos e declaramos que pessoas que têm sofrido, como sofreu Diná, um abuso, uma violência sexual, foi humilhada, que muitas pessoas sofrem também. Muitas jovens, muitas crianças, muitas esposas, mulheres casadas que no casamento, no relacionamento, ela é abusada, violentada, não tem a quem recorrer, não tem a quem pedir ajuda, tem vergonha de falar e sofre, traumatizada. Pai, eu quero orar por essas pessoas, pela vítima e também pelo responsável, pelo abusador, pelo violentador. Que o Senhor venha com a tua presença agora e na vida das vítimas conforta, dê força para ela falar, para ela entregar o abusador, para ela denunciar, e também que o Espírito Santo possa restaurar e fazer ela vencer esse trauma. Eu oro por todos, e peço que o Senhor também, na vida daqueles que violentaram, e hoje querem, se arrependem, querem o teu perdão, se verdadeiramente estão dispostos a mudar, então que o Senhor entre com providência, com a tua justiça, com o teu poder. Eu oro pelas famílias onde tem violência doméstica, abuso, violência sexual. Meu Deus, em nome de Jesus, só o teu Espírito para transformar essas vidas. Então que assim seja, quem crê diga amém e graças a Deus. Às vezes aqui fazemos até uma prestação de serviço à sociedade. É para isso que a gente está aqui. Então, denuncie mesmo, se você conhece alguém, se você já passou na mão de alguém e esse sujeito está por aí, pode estar abusando e violentando outras pessoas, tem que ser denunciado mesmo. E não importa quem é, se é parente, se é amigo, se é o pai, se é o padrasto, se é o tio ou a tia, tem que ser sim denunciado. E nós estamos aqui para fazer o papel de pastor, que é orar, tá bom? Todos os dias, de segunda a sexta, 6 da manhã, o início de tudo, e ver que o início de tudo já tinha violência sexual. Continuamos orando por todos, e amanhã, 6 da manhã, estaremos de volta. Um beijo no teu coração, e até lá.